Olá, minha gente, bom dia. Ontem tivemos a manifestação pró-Bolsonaro organizada pelo pastor Silas Malafaia e ontem vimos o Bolsonaro fazendo um discurso de conciliação. Ele defende inclusive a soltura dos presos, né, que foram presos pelo atentado do dia 8 de janeiro, e ele chama inclusive de pobres coitados. Isso porque só a esquerda, né? A esquerda defende bandidos, mas o Bolsonaro ele pede a anistia dessa gente e tratando esse pessoal como pobres coitados, né? Vimos um discurso morno para frio do Bolsonaro. Eu não sei se agradou muito os seus eleitores, mas eu acredito que tenha sido muito mais interessante para o Silas Malafaia, que inclusive admite a possível prisão do Bolsonaro. Parece que ali foi uma forma do Silas Malafaia lucrar muito mais capital político, né, do que o próprio Bolsonaro. Então ali parece que com aquele discurso inflamado que ele faz, aquele discurso, aquela fala agressiva que o neopentecostal inclusive se acostumou a ouvir e reproduzir, então ele acaba falando muito mais para o público dele do que em si talvez o público bolsonarista. Então fica muito mais perto, talvez, de o Silas Malafaia ter um peso político a ponto de apontar um próximo candidato do que o próprio Bolsonaro, que corre inclusive o risco de ser preso, não só ele, mas muitos próximos a ele, muitos que estão próximos a ele, inclusive a Michele Bolsonaro, que esteve lá, fez aquela choradeira e tudo, mas eles mostraram o tempo todo desconexão enquanto casal, né? O que também talvez não seja tão arrebatador pro público do Bolsonaro, né? Para os eleitores do Bolsonaro. Então eu vejo ali aquela manifestação muito mais, inclusive foi o próprio Silas Malafaia que organizou, então ela é muito mais pró Silas Malafaia do que Bolsonaro. Essa é a minha visão sobre essa manifestação. E eu acredito que ela não tenha gerado muitos efeitos positivos mesmo nesse primeiro momento. Porque, assim, o Bolsonaro ele não ele está inelegível mesmo. A única saída para ele seria indicar alguém. Só que essas pessoas que ele poderia indicar também estão um pouco longe dessa perspectiva. Então não teve grande valor. Assim eu creio nessa manifestação. Então é isso aí. Quem quiser comentar aí, comente. Um brigadão, um forte abraço para vocês.